Como fazer com que as pessoas gostem do seu conteúdo? Se você cria conteúdo para a internet hoje, em alguma vez ou outra, talvez você já tenha se sentido frustrado porque as pessoas não engajaram o quanto você gostaria ou não assistiram o vídeo que você postou e que você deu tudo de si para criar aquele vídeo. Como fazer para que as pessoas assistam o seu conteúdo, gostem do seu conteúdo e principalmente engajem com o seu conteúdo? Porque quando a gente fala de marketing digital, as vendas acontecem de maneira muito mais fácil quando as pessoas engajam com você e gostam do seu conteúdo. Vou te falar aqui os motivos que levam as pessoas a gostarem do seu conteúdo, mas para isso você precisa assistir esse vídeo aqui. Solta a vinheta. Fala Lobo, Matheus aqui, seja bem-vindo a esse canal e seja bem-vindo também a esse vídeo. Aqui a gente fala sobre marketing digital e funil de vendas de uma maneira descomplicada. Se você quer receber as notificações dos próximos vídeos, considere fazer parte desse canal aqui se inscrevendo. E se você puder também deixar um gostinho, me ajuda demais a fazer com que esse conteúdo chegue nas pessoas que realmente precisam. Para você não custa absolutamente nada, mas para mim que estou aqui desse lado é uma grande ajuda. Nesse vídeo aqui eu vou falar para você, vou te ensinar como fazer com que as pessoas gostem do seu conteúdo. Afinal de contas, eu já postei mais de 150 vídeos aqui nesse canal e eles têm um engajamento considerável, levando em consideração o tamanho que o meu canal está atualmente, tá? Então eu vou te ensinar, vou te passar aqui algumas estratégias que a gente usa, não só na criação de conteúdo, como também nas vendas dos produtos que a gente tem aqui na empresa. Não só dessa área, mas também em outras áreas no qual a gente é arquiteto de funis, no qual a gente desenha o funil de vendas para outras pessoas. Existem algumas coisas que você precisa fazer que gera proximidade maior e principalmente gera conexão com as pessoas. Se você quer aprender a criar negócios digitais, ou seja, aprender a trabalhar com o marketing digital e principalmente aprender a montar estratégias de funis de vendas para atrair mais pessoas, gerar relacionamento com as pessoas e gerar compras, que são as conversões, considere fazer parte também da nossa metodologia de funil aqui do canal, chamado Método LTV. O link está aqui na descrição. Nesse momento as vagas estão fechadas, mas o link que está aqui na descrição tem a lista de espera, caso você queira fazer parte, beleza? Quando abrir novas turmas, eu vou avisar dentro do grupo VIP. Dá uma olhada aqui embaixo se você tiver interesse. Nesse vídeo eu vou te explicar como gerar essa conexão, então, para que as pessoas gostem do conteúdo e queiram mais do conteúdo que você está entregando. Eu preciso te dizer, a primeira coisa é que as pessoas, elas se interessam pela conexão, pela proximidade e pela similaridade. Matheus, explica esse negócio direito, cara. Quando você cria um conteúdo e esse conteúdo ele não gera conexão com as pessoas, a chance de que elas nem queiram assistir ou nem parem para visualizar é muito grande. A primeira coisa que você tem que pensar quando gera um conteúdo é como que essa pessoa que vai me assistir vai se sentir próxima a mim? Como que ela vai se sentir conectada a mim de alguma maneira? Para você gerar conexão e para você conseguir fazer com que a pessoa se conecte com você, com aquele conteúdo, a maneira mais simples e mais assertiva é você utilizar gatilhos mentais. Existem gatilhos mentais, se você não sabe, é algumas rotinas que o nosso cérebro tem que faz com que a gente goste ou não, ou compre ou não, ou aceite ou não alguma coisa. Então são rotinas como se fossem programinhas de computador que a gente tem instalados no nosso cérebro, e isso já vem instalado desde quando a gente é criança ou desde quando a gente nasce. Existem algumas coisas que já vêm instaladas dentro do nosso cérebro. A gente pode utilizar desses gatilhos mentais para gerar essa conexão aqui na internet. Afinal de contas, existe uma barreira entre eu e você, que é eu tô aqui desse lado e eu tô aparecendo para você através de uma tela. Então, de alguma maneira, eu tenho que fazer você se sentir próximo a mim e você tem que fazer as pessoas que te acompanham se sentirem próximas a você através dessa tela. Então, existe uma barreira no meio que limita a conversa e limita a relação que você tem com o seu mentor e que você tem com os seus seguidores também. Quando a gente usa gatilhos mentais, a gente tende a quebrar essa barreira. Eles chamam isso no cinema de quebrar a quarta barreira, que geralmente acontece quando o personagem que está lá na tela do cinema, ele fala com a plateia. Então ele finge, é como se o personagem estivesse presente também assistindo o filme. Então quebra da quarta barreira. Um dos gatilhos mentais mais poderosos para gerar conexão é a história. Quando você conta uma história, a pessoa ela se sente conectada com o autor daquela história ou com o personagem daquela história. É por isso que a gente gosta tanto de filmes, porque os filmes são narrados em forma de história. Uma coisa é certa, você pode discordar de quando alguém fala alguma coisa, mas você não pode discordar de uma história. Você pode não acreditar numa história, mas não tem como você discordar de uma história. E isso é extremamente poderoso. Uma vez que você cria um conteúdo, seja ele vídeo, seja ele foto, seja ele Reels ou seja ele Stories,
e você usa o gatilho da história, a pessoa pode não acreditar na história que você está contando, mas ela não tem como discordar da sua história, porque história é história. Uma vez que você usa história, isso tende a gerar muita conexão e faz com que as pessoas gostem do seu conteúdo. É muito louco, né? Quando eu conto histórias aqui nos meus vídeos, tá? Os trechos em que eu conto alguma história, se você olha a retenção das pessoas, o YouTube ele me dá essa métrica. Eu consigo ver o quanto as pessoas estão assistindo no meu vídeo. E no momento em que eu começo a contar uma história, a linha fica praticamente reta. Ou seja, significa que ninguém saiu enquanto eu estava contando uma história. Por que isso acontece? Porque as pessoas, quando começam a escutar uma história, principalmente uma boa história, elas tendem a permanecer até o final para saber o desfecho, para saber qual é a narrativa, como que vai acabar aquela história. É por isso que é difícil você largar um filme que, mesmo que ele é ruim, muitas vezes o filme é ruim, você não consegue abandonar o filme até que o filme acabe. Então você acaba assistindo até o final, mesmo que o filme seja ruim. Quando você usa o gatilho da história, você tende a gerar essa proximidade maior. Outra coisa que gera muita proximidade, muita conexão também através de conteúdos, é o gatilho da similaridade. São coisas similares. Quando você está na mesma cidade que alguma pessoa, isso gera conexão. Quando você passou por alguma situação em que a pessoa passou também, muitas vezes nós utilizamos isso nos gatilhos de venda de produtos, né? Então você de repente passou por dificuldades financeiras e você fez alguma coisa que virou sua chave. Se a pessoa está passando por dificuldades financeiras, ela tende a se sentir conectada. Se a pessoa, de repente, poxa, eu já vi muitos produtos que são de renda extra para mães. Então, são mães que estão em casa e pretendem ter uma renda extra em casa e elas acabam comprando produtos geralmente pela conexão. Então, esses produtos eles usam, né? Tipo assim, poxa, você é mãe solteira, tá em casa, você quer fazer uma renda extra fazendo bolos gourmet, fazendo pipoca gourmet, fazendo, sei lá, din-din, geladinho, você pode dar uma olhada nesse produto. Então, utiliza essa conexão. Se a pessoa é uma mãe solteira que quer aprender a trabalhar em casa, ela vai se sentir conectada com aquela promessa, logo ela vai ter uma chance maior de comprar aquele produto. Eu já te falei aqui, ó, 2 gatilhos que você pode estar utilizando para que as pessoas gostem do seu conteúdo. O primeiro deles, é lógico, é você utilizar a história. As pessoas podem até não acreditarem numa história, mas elas não podem discordar da história, beleza? Porque história é história. O segundo gatilho é você usar a similaridade para gerar conexão. Contar algum momento, alguma coisa que você passou, alguma coisa que você tem, ou algum lugar onde você foi que as outras pessoas já foram também, para que elas se sintam conectadas. Olha só que legal, né? Esses dias atrás eu vi um cara de natação, um profissional, um atleta de natação, que era aqui da minha região. E quando falou que ele era, eu comecei naturalmente a torcer para que ele ganhasse, porque ele era da mesma região onde eu sou. Falei, putz, olha esse cara aí, ele é da mesma região que eu sou, tomara que ele ganhe desses outros aí que são de outras regiões. Gatilho da similaridade, ele veio da onde eu vim. Isso gera muita conexão instantaneamente. E por último, o que eu quero te dizer é, conteúdo por conteúdo existe a rodo na internet. Conteúdo tem à vontade por aí. Você já parou para pensar o porquê que as pessoas compram cursos ou compram produtos se conteúdo tem à vontade por aí? Primeiro, porque o conteúdo está de maneira desorganizada na internet. Então, se você posta o seu conteúdo de maneira desorganizada, as pessoas vão tender a não consumir ele. Segundo, que conteúdo por conteúdo não é tão relevante assim. Você precisa utilizar gatilhos nesse conteúdo. Gatilhos de vendas, gatilhos para manter a pessoa engajada, utilizar scripts para que a pessoa se sinta mais engajada com você. Não é simplesmente entregar conteúdo. Não sei se você já ouviu falar da técnica de lançamentos, uma estratégia de lançamentos, que é você para vender produtos digitais. Esses lançamentos eles possuem scripts. Se você chega e simplesmente entrega conteúdo, as pessoas muitas vezes nem assistem. Você precisa entregar esse conteúdo de maneira estratégica. Existem scripts para você entregar esse conteúdo para fazer com que as pessoas engajem mais com você. Você pode sentar e dar uma aula de 3 horas com um conteúdo mais top, mais foda que você já deu na sua vida e talvez ninguém vai assistir, ninguém vai comentar, ninguém vai curtir. Mas você pode chegar e dar uma aula de 20 minutos estruturado de maneira estratégica, com gatilhos, com história, com script certo. Essas pessoas podem engajar e se sentir muito mais próximas e gostarem muito mais desse conteúdo do que aquela super aula que você só deu conteúdo. Legal? Bom, para resumir esse vídeo então, use histórias para contar os seus conteúdos, para criar conteúdos, seja fotos, vídeos, stories, reels, sei lá o que você está criando. Use histórias, gere conexão com as pessoas, porque as pessoas gostam de se sentirem conectadas, principalmente com o gatilho da similaridade. Utilize alguma coisa que você tem em comum com o seu público, seja local de nascimento, seja alguma situação que você passou, ou seja, da sua situação atual. Qualquer coisa que gere similaridade. E terceiro,
Use scripts, conteúdo por conteúdo existe na internet. Precisa existir algo mais para a pessoa te acompanhar. Use da sua personalidade, do seu jeito de falar, da sua maneira de se expressar, alguma coisa que te torne diferente de todas as outras pessoas e faz com que as pessoas que te acompanham gostem de te acompanhar, porque você não é igual a todo mundo. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Experimente dar uma olhada também nos outros vídeos que eu já soltei aqui nesse canal. Aqui no final eu vou deixar 2 vídeos para você. Um sou eu que estou te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube. E o link está aqui na descrição da nossa formação completa aqui, caso você queira aprender e se aprofundar um pouco mais em marketing digital, utilizando a estratégia de funis de vendas. Um grande abraço, vejo você no próximo vídeo. Até mais. Fui!